A história do eletromagnetismo é uma das mais fascinantes que existem. Ela ajudou a gente a compreender um pouco mais como funciona o universo e as coisas que englobam ele. Venha com a gente compreender um pouco mais sobre essa história e também entender um pouco mais quem foi o gênio Maxwell no desenvolvimento dessa ciência. James Clerk Maxwell, o gênio que conseguiu unificar a eletricidade e o magnetismo. Outrora interpretada de coisas diferentes, conseguiu transformar apenas em uma coisa só através de um conjunto de equações fundamentais. Com o desenvolvimento dessas equações, conseguiu tornar o desenvolvimento tecnológico muito mais abrangente. No entanto, ela não começou assim. Há mais de 2.000 anos atrás, os chineses descobriram uma pedra natural com estranhas propriedades magnéticas, qual futuramente eles nomearam ela de magnetita. Essa pedra, utilizada para fazer a famosa bússola, ela sempre apontava uma certa direção, propriedade extremamente peculiar desse instrumento. Os chineses também sabiam algo sobre eletricidade. Eles entendiam que, ao pegar certos materiais e esfregarem entre si, eles conseguiam atrair pequenos objetos em cima desses materiais. Sem saber, eles estavam trabalhando em cima da chamada energia estática. No entanto, enquanto isso, outras coisas também aconteciam no Ocidente. Na Grécia Antiga, com Tales de Mileto, ele também conseguiu observar que, ao esfregar o âmbar, ele conseguia atrair alguns pedaços de palha em cima desse material. Eles também conseguiram identificar pedras magnéticas na região e o que foi intitulada de pedras de ímã. Esses fenômenos intrigaram os pensadores da época. No entanto, ainda não havia uma compreensão clara dessas pessoas sobre o que era a eletricidade e também o que era o eletromagnetismo. Mais tarde, no século XVI, o médico William Gilbert ele desenvolveu a obra de Magnete. Nessa obra, ele conseguiu distinguir o que era o magnetismo da eletricidade estática, futuramente também desenvolvendo o termo eletricidade, a qual conseguiu contribuir muito sobre o estudo dessa base científica. Com Gilbert, o estudo do magnetismo tomou-se um pouco mais de seriedade. No entanto, demoraria um pouco mais para as pessoas compreenderem que a eletricidade e o magnetismo são coisas complementares entre si. No século XVIII, a eletricidade se tornou um tema de intenso estudo. Em 1752, Benjamin Franklin realizou seu famoso experimento com uma pipa e provou que os raios eram uma forma de eletricidade. Essa descoberta foi um marco, mas também trouxe novas questões sobre a natureza da eletricidade. Pouco tempo depois, em 1800, Alessandro Volta criou a primeira bateria elétrica, conhecida como pilha voltaica. Pela primeira vez, era possível gerar uma corrente elétrica constante, permitindo que cientistas realizassem experimentos de forma mais controlada. Então, com essas novas ferramentas, os cientistas estavam prontos para estudar uma nova área do conhecimento, a relação entre a eletricidade e o magnetismo. Em 1820, Hans Christian Ørsted, um físico dinamarquês, fez uma descoberta inesperada durante uma aula. Ele notou que a corrente elétrica desviava a agulha de uma bússola. Pela primeira vez, a ligação entre eletricidade e magnetismo estava clara. Esse experimento quebrou a visão tradicional de que esses dois fenômenos eram completamente separados. André-Marie Ampère, ao descobrir que correntes elétricas geram campos magnéticos e podem interagir umas com as outras, lançou as bases da ciência da eletrodinâmica. Inspirado pelas descobertas de Ørsted, Ampère foi o primeiro a formalizar matematicamente a relação entre eletricidade e magnetismo. Ampère desenvolveu uma forte amizade e respeito por Michael Faraday, um cientista britânico autodidata, que, apesar de suas origens humildes, revolucionaria o estudo do eletromagnetismo. Embora eles não tenham trabalhado lado a lado fisicamente, seus experimentos e descobertas estavam profundamente conectados. Ampère considerava o trabalho experimental de Faraday essencial, enquanto Faraday admirava a elegância matemática das teorias de Ampère. Em 1831, Faraday, motivado em parte pelas ideias de Ampère, fez uma descoberta revolucionária, a indução eletromagnética. Ele mostrou que um campo magnético em movimento podia gerar uma corrente elétrica. Foi a base para o desenvolvimento de geradores e motores elétricos, transformando a eletricidade em uma força prática. Faraday, sempre humilde, reconhecia que o trabalho de Ampère o havia guiado. Enfim, chegamos então em James Clerk Maxwell,
Em meados do século XIX, ele conseguiu unificar os conhecimentos já existentes sobre a eletricidade e o magnetismo, em um conjunto de 4 equações fundamentais que descrevem o comportamento dos campos elétricos e magnéticos e a interação entre si. Vamos entender agora um pouco sobre cada uma delas. A primeira equação de Maxwell, conhecida como Lei de Gauss para o campo elétrico, nos diz que cargas elétricas geram campos elétricos. A equação expressa que a quantidade de campo elétrico que atravessa uma superfície fechada é proporcional à carga elétrica dentro dessa superfície. Em outras palavras, cargas positivas criam linhas de campos que se afastam delas, enquanto cargas negativas atraem essas linhas. A segunda equação, chamada de Lei de Gauss para o magnetismo, revela algo fundamental sobre o magnetismo. Não existem monopolos magnéticos. Isso significa que, ao contrário do campo elétrico, que começa e termina em cargas, o campo magnético sempre forma laços fechados. Essa equação demonstra que não há uma carga magnética isolada. Todo ímã tem um polo norte e um polo sul. A terceira equação de Maxwell, baseada no trabalho de Faraday, descreve como um campo magnético variável gera um campo elétrico. Essa é a base do funcionamento de geradores e transformadores elétricos. Sempre que o campo magnético ao redor de um condutor muda, uma corrente elétrica é induzida. Essa equação é o coração da indução eletromagnética, um dos princípios mais importantes da eletricidade moderna. A lei de Ampère-Maxwell completa a simetria entre eletricidade e magnetismo. Ela nos diz que uma corrente elétrica ou um campo elétrico variável gera um campo magnético. Maxwell previu algo surpreendente. Um campo elétrico variável gera um campo magnético, e o campo magnético variável gera um campo elétrico. Esses campos se criam mutuamente, propagando-se como ondas pelo espaço. Isso significa que a luz, as ondas de rádio e outras formas de radiação eletromagnética são, na verdade, oscilações de um campo elétrico e magnético que viajam pelo vácuo, a uma velocidade que conhecemos como a velocidade da luz. Hoje, o eletromagnetismo está em tudo, seja nos nossos celulares, nas redes de comunicação, até mesmo na distribuição de energia. A unificação da eletricidade com o magnetismo ajudou a compreender como o universo funciona, e as leis, deixadas por Maxwell, são um dos pilares para a física moderna que ajudam a moldar o futuro.